Boa noite, pessoal. Sou o professor Ricardo, aqui do nosso colégio UpQI. UpQI que significa eleve o seu QI, eleve o seu conhecimento. Aqui no colégio UpQI eu ofereço curso de preparação para o Enem, vestibular, concurso, idiomas, informática, teatro, tudo que você quiser para ampliar o seu conhecimento. E de conhecimento que eu quero falar. Todo mundo me pede ajuda, principalmente perto desses momentos, para ter conhecimento rápido. Professor, como eu tenho conhecimento? Para isso, eu vou oferecer hoje uma aula explicando como você tem conhecimento. E como? O primeiro passo é você entender todo o conhecimento científico humano em uma linha de raciocínio. Então eu fiz uma linha de raciocínio e você vai entender o porquê de todas as ciências. Porquê de psicologia, filosofia, matemática, física, química, geografia, biologia, história, sociologia, linguagens. O porquê de todas essas ciências. Então você vai descobrir, vou tentar articular elas para você entender qual é a relação de uma com a outra. E aí, bora pro conhecimento. Bom, turma, o que eu quero é ajudar vocês. Todo mundo, principalmente perto de chegar à prova do Enem, à prova de vestibular, à prova de concurso, chega uma entrevista no mercado de trabalho, fala assim, como eu fico mais esperto? Então eu vim aqui para tentar ajudar vocês. As pessoas não conseguem obter um conhecimento das coisas, quando eu falo, vamos esclarecer depois filosoficamente, mas quando você quer ter o conhecimento de algo, das coisas para fazer Enem, vestibular, concurso, você tem aquela dificuldade de articular tudo, conseguir entender o porquê de tudo, onde as coisas se encaixam, por isso que você não consegue gravar isso mentalmente. Então o meu objetivo é tentar, com esse método, explicar para vocês como está articulado todo o conhecimento científico humano. Eu acho que é o primeiro passo para você poder começar a ter facilidade em memorizar aquelas coisas difíceis de química, de física, se dar bem com a matemática. O primeiro passo que você tem que fazer não é sair estudando, seguindo um monte de edital, é você olhar para você mesmo, olhar para o seu psicológico, olhar para a sua mente e encaixar todo o conhecimento científico humano. Óbvio que se você fazer uma linha de raciocínio, acompanhar comigo como eu vou apresentar para você a linha de raciocínio, você vai ver que tudo que você é exigido tem uma conexão. Seja da filosofia, matemática, com as linguagens, tudo isso tem uma conexão. Bom, vamos preparar para essa conexão. Vamos acompanhar comigo o seguinte. A psicologia, ela é o primeiro ponto da nossa linha de raciocínio. Você quer obter o conhecimento de todas as coisas, tem que partir da psicologia. Ela é a ciência mais nova de todas as outras que a gente vai ver. Só que ela tem o principal foco de estudo, que é a nossa mente. O conhecimento, tudo que a gente vai conhecer, está na nossa mente, está em nós mesmos, tá? Então, a gente tem que entender que a psicologia, o ponto principal dela, eu tentei representar lá o ponto principal, é a nossa mente. E o objetivo principal da psicologia é você ter um controle do seu consciente. Então, a psicologia já é o primeiro passo. Você entender que a sua mente tem várias partes, tem o inconsciente, o subconsciente, e que a única parte que você controla é o consciente. E você tem 5 maneiras para controlar o seu consciente. Você para perceber os sentidos, você fecha os olhos e busca lá uma memória na sua cabeça. Você imagina coisas, imagina lá, fecha o olho, imagina você voando num dragão. É uma imaginação, mas você consegue controlar a sua mente para fazer isso. Bom, eu ainda tenho na minha mente as minhas linguagens e o meu pensamento. Só tem essas 5 maneiras para você controlar a sua própria mente. Se você não começar a partir daí, tudo vai ficar mais difícil. A matemática vai continuar te perturbando, o português vai ser um mito, um tabu para você, você não vai conhecer história, cultura, não vai relacionar com a sociologia, você vai ter essas dificuldades. Então parte desse princípio, tudo é do controle do seu consciente, o 1% que você controla da sua mente, já que inconsciente, subconsciente você não controla, tá? Bom, depois eu vou propor para vocês fazerem um curso completo, também vou gravar para vocês de psicologia, mas hoje o objetivo é entender a relação, articular todas as ciências. A segunda é a filosofia, porque a filosofia é aquela ciência que olha para a psicologia, vê que a gente só usa 1% da nossa mente, então ela tenta filtrar o que a gente joga para a nossa mente.
Pra gente não ficar colocando na nossa mente só besteira o tempo todo, só a fofoca, só o bullying. Ah, aquela menina é feia. Ah, aquele é homossexual. Ah, aquele não joga bem, não vamos chamar ele. Então, às vezes a gente ficar com esse monte de coisa ruim na cabeça que eu falo, a nossa mente, nosso consciente, que é só 1% de coisas que cabe nele, então vamos filtrar o que colocar na mente. Será que horas e horas passando o dedo no Facebook, no Instagram, é tudo que minha cabeça precisa de informação? É tudo que eu vou querer ter na memória, que eu vou querer perceber de sentido no meu dia? Eu não vou querer mais tocar umas pessoas, eu vou querer só dar o touchscreen, tocar a tela? Não, é isso que a filosofia questiona. E questionar é a frase que define a filosofia. Ela quer questionar as teorias e as práticas humanas. Principalmente ensinando o ponto principal da filosofia, filtrar. Filtrar você vai jogar para sua mente. Tá? Os 3 filtros criados pelo próprio Sócrates, quem quiser aprender mais sobre os filósofos, eu também vou dar o curso de filosofia separado, os vídeos separados de filosofia. Tá? Mas o pai da filosofia é o Sócrates. Ele foi o criador dos filtros. Olha, vamos filtrar o que a gente joga para dentro da nossa mente. Os 3 filtros que ele criou: bondade, verdade e utilidade. Ele fala o seguinte: joga para sua mente aquilo que é bom, verdadeiro e útil. Se não for bom, não for verdadeiro, for fofoca, nem sabe se é verdade, for fake news. Então, se não for bom, não for verdadeiro e não for útil para você, não for útil para ninguém, não coloca aquilo dentro da sua cabeça. Entende? É isso que a filosofia vem questionar. A gente buscar responder coisas complexas para ver se todo mundo chega um dia a ser feliz, uma felicidade coletiva. A finalidade da filosofia é a felicidade coletiva de todas as pessoas. E para isso tem que ter um desenvolvimento da consciência, filtrando o que se coloca dentro dela. A próxima ciência é a matemática. Por que a matemática? Porque a filosofia fez tantos questionamentos, questionou lá, por exemplo, o que é o mundo em que eu vivo? Além de questionar quem eu sou ali, muito próximo da psicologia, questionou o que é o mundo em que eu vivo? Como surge esse mundo? Para que existe esse mundo? Quando o humano se pergunta isso, ele, para entender o mundo, precisou criar uma linguagem que representasse o mundo. Porque o homem é muito pequeno no mundo. Né? Nós somos um átomo, uma célula do sistema solar, do nosso planeta. Somos muito pequenos, tá? E aí, para a gente tentar entender todo esse universo, a gente precisou representar isso através dos números. Por isso que nasceu a matemática. E por isso que os filósofos são os grandes matemáticos, os primeiros grandes matemáticos. Porque tentando responder o que é o mundo e usando a matemática, os números como linguagem, eles fazem nascer essa ciência, que é a linguagem do nosso cosmos, é a linguagem que fez a gente entender o que é o universo. Se não fosse a matemática, talvez a gente achasse que a Terra é plana, tá? Então, vocês podem ver nos vídeos do YouTube, todo mundo que acredita que a Terra é plana apresenta uma dificuldade com matemática. Pergunta uma tabuada para a pessoa que vem falar para você que a Terra é plana. Pergunta lá, 8 vezes 7, que é 56, e é um número que as pessoas sempre confundem. Então, ou seja, a matemática, entender o nosso universo não foi fácil. Precisou de ângulos, graus, cosseno, tangente de graus, precisou de números, frações de números, precisou de uma linguagem bem complexa como a matemática para a gente entender o nosso universo. E aí, quando eu estou usando a matemática para explicar o meu universo, entender o meu universo, eu faço nascer a física. A física é exatamente o uso da linguagem que é uma matemática, da matemática, que é uma linguagem, tentando explicar o universo, nasce a física. A física, ela busca como frase principal, como conceito principal, compreender as leis gerais da natureza. Compreender aquilo que ocorre de um átomo até todo o universo que existe, que é uma lei universal da natureza, que é a mecânica do universo. Então, a física quer entender o próprio universo, o todo. O que, na verdade, alguns físicos defendem até o multiverso, né? Que não seja só um universo. Ali a palavra que a física quer buscar é o multiverso. Entender todos os universos que existem. Bom, também vou ter um curso de física completo para você seguir a linha de raciocínio, articular todas as ciências e aprofundar nelas. Aí é óbvio que a gente tem que aprofundar. Depois que você entende a relação de todas, aprofunda, você vai ver que vai ficar gostoso. Você começa a encaixar tudo na sua mente e começa a entender os conteúdos. Bom,
Mas a física, apesar de ser fantástica, ela não respondeu uma coisa. Vamos pensar com Newton, com a lei da gravidade, que explicava a mecânica do movimento dos planetas, dos satélites, das estrelas. Mas eles não entendiam, eles não perguntaram o porquê a gravidade funciona, mas também não perguntaram do que o universo é feito, como ele é formado. Eu consigo representar ele com a matemática, com os números, e entender perfeitamente quase todo o meu universo, pelo menos de maneira lógica e satisfatória para mim em um determinado tempo, e acompanhando o conhecimento científico daquela época, do momento em que eu tiver. Então, eu tenho meu universo, mas do que ele é feito realmente? Eu representei ele nos números, mas e concretamente do que ele é feito? Por isso que depois da física nasce a química como ciência. A química é a ciência que vem explicar como é formada, do que é formado toda a matéria e energia desse universo, multiverso, que a física tanto explica através da representação dos números. A química, então, quer explicar do que as estrelas são feitas, que energia ela libera, como essa energia é transformada em outros tipos de energia e ajuda a transformar a própria matéria em mais matéria, que são moléculas que se ligam, se separam. Então, a química tem também vou ter um curso de química para vocês, se quiserem acompanhar, química, preparação para Enem, vestibular, concurso. Mas entenda hoje só o papel da química no meio de todas essas. É explicar do que as coisas no universo são formadas. Toda a matéria e toda a energia do multiverso que a física considera o nosso lar. Respondendo àquela questão da filosofia. Bom, depois da química vem a geografia. Porque a hora que a gente entende como as estrelas são formadas, como os planetas, os satélites, como tudo é formado, nós temos que entender a nossa casa. Nossa casa é o nosso planeta, é a Terra. Então é aí que entra a geografia, explicar daquela química como vai surgir o nosso planeta. Como de poeiras das estrelas surge o nosso planeta Terra, com o satélite Lua, e como tudo isso influencia na própria transformação cotidiana do nosso espaço, da nossa casa. Tá? A frase principal da geografia, além de ser o ponto principal a Terra, a frase é compreender a dinâmica da natureza, como a dinâmica da natureza e a humana produz e transforma o espaço geográfico. Então a gente tem que entender a parte de estrutura geológica, clima, água, solo, relevo, vegetação, animais, ou seja, como que a natureza, a dinâmica da natureza produz a nossa casa, produz a Terra. E como essa interação com as nossas atividades de cultura, técnicas, tecnologias, né? Imagina o tanto de tecnologia que a gente tem satélites lá, artificiais, junto ali no espaço, sondas que já atravessaram o sistema solar. Olha onde está a nossa tecnologia já, indo para o lado do universo. Bom, mas aí também vamos ter um curso especial de geografia, quem quiser acompanhar, aprofundar inteiro, mas entenda que a geografia ela se encaixa para explicar como a partir da química, explicando como formou tudo, ela vem e fala, olha, a Terra se forma assim. E se transforma diariamente pela relação de elementos da natureza e atividades humanas, atividades antrópicas. Bom, depois da geografia, biologia. A biologia, ela se enquadra porque ela vai explicar como a vida surgiu na Terra. Depois que vem a geografia e fala como surgiu a Terra, olha como faz sentido a biologia vir após a geografia e explicar, olha, a vida surge na Terra através desse conteúdo de bioquímica. Vou dar um curso de biologia completo para vocês também, quem quiser aprofundar depois. Mas hoje entenda que a função da biologia, que tem o ponto principal vida, é entender a origem da vida, como essa vida vai evoluir na Terra e como manter essa vida hoje. A biologia hoje se preocupa muito com a saúde, como manter a vida humana por mais tempo, né, com mais saúde. E após a biologia, eu vou ter a história exatamente nessa relação da evolução. Como que a vida que surgiu e evoluiu na Terra se transformou em nós humanos? Quando a vida vai se transformar em humanos, homo sapiens sapiens, homem que sabe, aí eu tenho o nascimento da história. Porque a história quer compreender toda a cultura humana. A frase principal da história é a cultura humana. Eles querem entender desde que surgiu o primeiro humano na Terra, qual é a relação dele
com nós hoje aqui, fazendo vídeos no YouTube, estudando química, física, estudando tudo isso, qual a relação daquele primeiro homem que surgiu com nós, qual é a cultura do homem na Terra. Então por isso que é uma ciência fantástica, vai ter o curso de História completo também, quem quiser acompanhar, mas hoje entenda que a função dela é, a hora que a vida evoluiu para humanos, ela já quer pegar a partir dali, com Tomai, os fósseis de 7 e 3 milhões de anos atrás, e explicar como que ela se relaciona com a gente hoje, tá? Qual é a cultura do humano hoje, qual é a cultura humana. Bom, depois da história, a gente tem que entender que a própria evolução do homem dependeu do seu comportamento de se relacionar socialmente, viver em grupos sociais. Então, após a história, já vem a sociologia. A gente entender desde a história do homem como ele vai se relacionando com outros homens, como ele vai se relacionando socialmente. Aqui vai ter um curso completo de sociologia também para vocês, falando de família, Estado, poder, toda maneira de organização social que é importante, cai nos vestibulares no Enem, mas hoje você tem que entender que a sociologia entra após a história para explicar como os humanos se relacionam entre eles. Pós-sociologia, a gente tem o último ponto da nossa linha de conhecimento científico humano. Essa linha de raciocínio, ao chegar aqui no seu final, ela chega com as linguagens. As linguagens, elas são uma necessidade da sobrevivência social. Para a gente viver socialmente, foi necessário, desde o começo da história do homem, o desenvolvimento de uma linguagem. Quando um Homo erectus, um Homo sapiens, um Homo de Neandertal, como ele se comunicava? Ah, tá chegando um animal. Já ia gritar para o animal? Ah, tem comida ali, comida. Sons foram associados a comportamentos e foram nascendo linguagem. E a linguagem é tão importante para a vida em sociedade que evolui junto com ela. Conforme mais elementos de técnica, de tecnologia eu tenho, mais variadas linguagens eu vou ter. Vai ter um curso de linguagens também para vocês. Os tópicos do edital da Enem já está até aqui no fundo, em forma de mapa mental para a gente. Mas aqui é o ponto final, é você entender psicologia, filosofia, matemática, física, química, geografia, biologia, história, sociologia e linguagens. Qual é a relação de todas elas, tá? Bom, eu espero vocês para ver agora o específico de cada um e a gente poder aprofundar isso. Você parar de ter medo e de conhecer as coisas.